Jackson nasceu? Bom, eu nasci em Washington, capital dos Estados Unidos, em 1941. E meu pai trabalhava no National Bureau of Standards, né, durante a guerra. Depois da guerra em 46, ele foi para um novo emprego. Ele era químico em Albany, Nova York. Então nós mudamos para lá em 46, e lá que eu comecei a primeira série escolar, né? Meus pais compraram uma pequena fazenda de mais ou menos 40 hectares, né? Então eu cresci nessa fazenda de fim de semana e tinha muita interação com a fazenda. Nós tínhamos vários animais, nós tínhamos criação de galinha, de peru, de porco, de boi, de carneiro e também muitas plantações também. Então, até 17 anos, quando eu fui para a universidade, a gente tinha muita interação com a fazenda. E eu, claro, aprendi a tirar leite, né? E a sua mãe, ela trabalhava na casa só? Qual era a origem dela? Meus pais conheciam na universidade, em Hartwick College, em Oneonta, New York, né? Aí meu pai formou em 36 e minha mãe ainda faltava um ano para terminar. Ele em Química e ela em História, né? Então ela nunca terminou a universidade, né? Meu pai fez o mestrado dele em NYU, New York University, e foi em 40 trabalhar no National Bureau of Standards. Mas ao longo da nossa vida lá, a minha mãe era muito ativa no PTA, né? Parents and Teachers Association, Associação de Pais e Mestres. E depois ela foi, mais tarde, trabalhar na Albany como lobista dos assistência social, etc, etc. E ela também trabalhou bastante como professora substituto na escola pública local durante vários anos também, né? Então, eu mencionei o negócio de tirar leite porque quando eu vim para o Brasil a primeira vez, em março de 62, com o Peace Corps, né, para trabalhar na extensão rural em Minas Gerais, eu conheci a família de minha futura esposa e depois conheci ela e começamos a namorar, etc. Aí meu sogro ia viajar e tinha 2 vaquinhas e ele falou, eu não sei quem que eu vou arrumar para tirar leite das vacas. Eu falei, não, meu sogro, eu tiro. Aí ele ficou meio assim, né? Será que esse americano sabe tirar leite? Eu falei, não, vamos lá para o curral, eu te mostro. Aí eu tirei leite direitinho e ele ficou muito impressionado com a habilidade do futuro genro, né, de tirar leite, né? Mas durante esse período que nós morávamos na fazenda, eu era muito ativo lá chama 4-H Clubs, que aqui no Brasil chama Clubes 4S, né? Clubes de Juventude Rural, né? Então foi através desta atividade que eu fui recrutado para vir no primeiro grupo de voluntários da paz do Peace Corps aqui no Brasil. Porque nós viemos trabalhar na extensão rural aqui no Brasil, eu trabalhei na CAR, né, que hoje em dia é Mater, em Minas Gerais, com esses clubes de juventude, em 62, 63 e 64. Né? Só para... O senhor tinha irmãos? Eu tenho uma irmã, ela é 4 anos mais nova do que eu, ela nasceu em 45. Ela é economista, nós dois frequentamos, fizemos a graduação em Antioch College, um pequeno college no sul de Ohio. Depois ela foi fazer mestrado em Vanderbilt University como economista. E ela então também foi, ela e o marido dela foram trabalhar no Peace Corps em Mato Grosso, né? Mas quando eles voltaram em 72, ele foi ser professor secundário e ela foi trabalhar no governo estadual, né, de Nova York, né? Por que o Antioch College? Bom, Antioch College é um college que tem o Work Study Plan, em que você vai estudar um período e depois você vai trabalhar um período. E seu trabalho é vinculado à sua especialização na universidade, no curso de graduação. Então, eu fui mais por causa dessa modalidade de work study, né, de estudar e trabalhar junto, né? E em vez de 4 anos, o curso levava 5 anos por causa disso, né? Então, essa foi a principal razão que eu fui para essa. E o interesse pela ciência política? O senhor já entrou por ciência política? Como era?
Não, isso é outra história. Meu pai era químico, então eu fui estudar química. Então, eu ia mais ou menos bem estudando química, mas meu Waterloo, meu problema foi que eu fui reprovado 2 vezes em cálculo 3. Então, quando eu fui para o Peace Corps, eu era um aluno de química muito decepcionado e não digo fracassado, mas não bem, né? Mas quando eu voltei, de minha experiência em Minas Gerais, eu fui trabalhar no Peace Corps, na extensão rural, em Lavras, sul de Minas Gerais, onde tem uma bela universidade federal agora, né? Então, quando eu voltei, minha experiência em Minas me atraiu muito para a política, que eu vi como é que os mineiros faziam a política. E aí, quando eu voltei, eu fui conversar com o decano e falei, eu quero mudar minha área de concentração para ciência política. Aí ele falou, então vai lá conversar com o chefe do departamento e ver como é que isso ficaria. Aí eu fui conversar com ele, ele tinha sido meu professor acho que no primeiro semestre de government, né? Então, acertamos que em 5 trimestres eu conseguiria terminar em ciência política. Aí nós fomos para a Universidade da Flórida, em Gainesville, Flórida, onde eu fiz o mestrado e o doutorado em ciência política na Universidade da Flórida. Eu gostaria de perguntar antes um pouco sobre o Peace Corps. O Brasil era a única opção que tinha ou havia outras opções na época? Nós fomos o primeiro grupo que chegou aqui no Brasil em março de 62, e quando chegamos, Tancredo Neves ainda era primeiro-ministro. Não, mas eu pergunto, havia opção de outro país? Não, nosso grupo foi recrutado principalmente entre pessoas que já trabalhavam com a extensão rural nos Estados Unidos, com essa atividade de juventude rural, de 4-H clubs, né? Nós éramos... tinha gente com mais idade que já tinha trabalhado como agente de extensão rural, que é gente com um pouco mais de idade, com 20 e tantos, 30 anos. Nós tínhamos mais de uma metade de nós éramos universitários que tinham largado a universidade para entrar, e tinha uns outros que tinham 18, 19 anos, que só tinham curso secundário. Mas naquele período nós fomos o 13º grupo que foi para o exterior, e não tinha outra opção na nossa área de extensão rural, né? Depois, essa oportunidade de extensão rural apareceu em outros países também, né? Mas foi um recrutamento que foi feito através do Serviço de Extensão Rural nos Estados Unidos, né? E vários projetos de Peace Corps eram terceirizados, vamos supor, que a administração e gerência do grupo era feito por uma organização particular. E no caso do Brasil, esse era o governo João Goulart. Bom, era o Jânio Quadros em 61, depois João Goulart. Entrou pela porta através da ABICAR, que era a extensão rural no Brasil, que organizou o projeto e depois vendeu o projeto para Itamaraty para aprovar, né? Em outros países, por exemplo, na África, eu não sei qual país, acho que era Senegal, o sindicato dos metalúrgicos de indústria automotiva nos Estados Unidos tinha boas relações com o Senegal, com o sindicato dos metalúrgicos no Senegal. Então o Peace Corps chamou o sindicato dos indústria automobilística dos Estados Unidos para fazer o projeto com o Senegal, para uma porta de entrada, né? Então, quando minha irmã chegou em 68, 69, o Peace Corps tinha aumentado tanto aqui no Brasil que já tinha quase 2.000 voluntários, né? Então, esse Peace Corps acabou aqui no Brasil, se não me engano, em 77, mais ou menos, né? Mas continua, em Paraguai tem, em vários outros países aqui na América Latina ainda tem, né? Mas foi uma experiência muito interessante para aprender uma nova língua, uma nova cultura e se inteirar de como operava um outro país, né? O senhor chegou a estudar português antes? Não. Qual foi a sua impressão? No meu curso secundário, eu estudei espanhol 3 anos.
Mas antes de entrar para o Peace Corps, no final de 61, eu, como estudante de Química, eu fui fazer Alemão 1. um período de alemão. Mas se estudar uma outra língua, alemão, isso ajudou a organizar sua cabeça para uma nova língua. E também o resquício de espanhol ajudou a gente a aprender português. Qual foi a sua as primeiras impressões no Brasil? O senhor chegou pelo Rio? Rio, E aí foi direto para Lavras? Não. Quando nós chegamos, nós começamos o nosso treinamento no Centro Nacional de Clubes 4H, né, em Washington. Depois nós fomos fazer um treinamento em Porto Rico, que ele chamava de Outward Bound Training, de experiências novas nas montanhas de Porto Rico, na selva lá, etc. E durante 4 semanas nós tivemos que interagir com eles em espanhol. E nós tivemos uma semana de estágio junto com a Extensão Rural em Porto Rico, que foi muito interessante. Mas nós chegamos no Rio e as professoras de português na embaixada, no consulado no Rio, ficaram assustados. Nós avaliamos eles e o português deles está pior do que quando saíram de Washington. Claro, 1 mês em Porto Rico, né? Aí o que fizeram? Nos mandaram para, naquela época, era chamada Escola Nacional de Agronomia, ENA. Hoje em dia, a Universidade Federal Rural de Rio de Janeiro, lá em quilômetro 47. Exato. Então, nós fomos lá para ter português intensivo durante, acho que era 6 semanas. E moramos no dormitório junto com os alunos, né? E as meninas junto com as alunas, né? Então, depois nós chegamos no Rio, tivemos 3 semanas de treinamento pela Extensão Nacional do Brasil e depois mais uma semana em BH com a Extensão Rural em Minas. Então, nosso treinamento foi muito longo, de janeiro até junho, né? Talvez um dos mais longos, né, da história dos voluntários da paz. Mas a minha primeira impressão com o Rio era muito interessante, porque Rio era uma cidade organizada diferentemente, tinha uma bela praia, né, de Copacabana, e também tinha as montanhas para poder explorar e andar lá em cima também, né? Mas BH era outra cidade diferente, uma cidade que tinha sido planejada, relativamente nova, né? Em 1890, mais ou menos. E depois, chegando na cidade de Lavras, onde eu ia trabalhar, era outra realidade. Eu cheguei no hotel, almocei, fui tirar uma soneca, e depois, lá para as 4 horas, eu acordei e tinha na praça tinha alguns fogos de fogueira, né? E aí, era mais ou menos dia 12 de junho, aí falei com o gerente, isso é o que você chama de São João? Não, São João é mais tarde. Isso nós chamamos de comício político. E tinha um palanque, gente falando. Eu falei, então, esses aí são os candidatos? Sim, são os 2 candidatos, eles são coligados. O mais velho, careco, é do PSD, é Tancredo Neves. E o outro, mais gordinho e mais novo, é do PTB. Eu não lembro o nome dele. Eu falei, mas são 2 partidos diferentes? Por que estão fazendo campanha junto? Não, isso é que nós chamamos de coligação. Você começou a aprender política brasileira? Já na hora, né? Então, eu me tornei muito amigo do prefeito, que era do PSD. O senhor assistiu o comício? Sim, assisti um pouco, exatamente. Exatamente. E acho que o outro chamava Castelo Branco, era candidato a deputado federal. Eu falei, mas um é para deputado federal, outro é para deputado estadual? Isso que nós chamamos de dobradinho. Eu falei, muito bem, coligação e dobradinho. Então, eu comecei a aprender um pouco como a política local, né, municipal funcionava, né? Mas, como extensionista rural, o senhor fazia o que exatamente? Bom, eu e minha parceira, uma americana, nós trabalhamos junto com a equipe de um agrônomo e também uma moça que era formada em economia doméstica. Então, nós trabalhamos com a juventude rural e também atuamos com os fazendeiros também, né? E uma grande novidade que nós estávamos implantando era plantar milho híbrido.
que produzia muito mais, né? Mas os fazendeiros tinham muito receio de experimentar uma coisa nova. Mas tudo bem, vou deixar meu filho plantar o milho para ver o que dá, né? Mas era uma atividade mais técnica. Sim, exato, mais técnica. Quando eu trabalhava nos clubes 4H nos Estados Unidos, um dos meus projetos era na área de gado de leite. Então a gente pegava um bezerrinho e criava, né? Então esse foi um projeto que eu implantei. Nós reunimos com os pais de 2 municípios e o Serviço de Extensão articulou com a Caixa Econômica de Minas Gerais, Minas Caixa, né? Naquela época, não tem mais, né? Que fazia empréstimos para a produção rural, né? Então acertamos que eles podiam emprestar um dinheiro para esses meninos adquirir uma novilha, né? Uma pequena vaquinha, né? Então nós fomos no município vizinho de Eloy Mendes, numa fazenda que tinha excelente gado holandesa, né? E acertamos a compra de, eu acho que eram 10 novilhas, né? E aí eu estruturei esse projeto, né, de criar essas novilhas e até aproveitei o material que eu trouxe dos Estados Unidos e fiz um gráfico de crescimento do animal, né? No lado do gráfico, os meses, e depois você não precisa pesar. Como é que você vai pesar um animal, né? Mas você mede a circunferência do peito do animal, né? Então, com a idade, esse peito vai crescendo e equivalente ao peso, né? Então, esse projeto foi tão bem sucedido que foi adotado em outros municípios no estado de Minas Gerais. Isso eu tenho muito orgulho de ter implantado esse projeto. A gente também ensinava os meninos a plantar mudas de café de boa qualidade e depois vender as mudas, né? Depois eu inventei outro projeto de criar frango. Eu tinha um colega em outra cidade, em Boa Esperança, que tinha uma criação de frango de raça e ele me vendeu 50 ovos, né? E aí esse menino chocou os ovos e foi criar esses 50 frangos para depois vender, né? E esse foi outro projeto muito bem sucedido que foi adotado depois, né? De menino criar frango para vender, né? E o senhor conheceu sua futura mulher lá em Lavras? Sim, lá em Lavras. Sim. Foi muito inusitado, paradoxal. A primeira visita do que é chamado de um mutuário da extensão rural, quer dizer, um fazendeiro que tinha projetos com a extensão rural, foi o irmão mais velho dela. E depois, o primeiro clube de 4S que nós fomos visitar, a irmã dela era professora rural e era líder desse clube. E aí eu conheci meus futuros sogros também, né? Então, foi uma outra coincidência. Eu cheguei em junho de 62, né, em Lavras, mas eu só conheci minha futura esposa, acho que foi em fevereiro de 63. E foi uma outra coincidência. A irmã dela, e ela ia pegar um ônibus na cidade para ir para essa área rural onde moravam os pais dela. Mas perderam o ônibus. E aí a irmã dela falou, eu acho que Davi vai hoje para atender nosso clube 4S lá. Vamos lá no escritório de extensão rural para ver se ele vai. E aí chegaram lá, e era o que você chama em inglês de love at first sight, né? Amor à primeira vista. Quando vi ela, eu pensei, vai ser ela, né? Ela demorou um pouco mais para decidir, né? Mas, foi coincidência, hein? Ela chama Edir. A irmã dela, a Raquel, né? Então, aí nós começamos a namorar, ficamos noivos no aniversário dela, em 30 de dezembro de 63, e casamos em 1º de agosto de 64, né? O senhor ficou até quando nessa estadia? Eu fiquei em Lavras desde junho de 62 até agosto de 64. Então, nós estávamos lá quando estourou a Gloriosa, né? Como é que foi o senhor já mencionou a política, né, através lá do comício de Tancredo, e também como é que começou a aprender como é que era a política brasileira. E qual é a sua lembrança desse período político na região?
Bom, o que eu lembro era que era muito comum, até hoje em dia, é de pré-inaugurar obras. Então, vai inaugurar uma obra, por exemplo, tinha uma estrada de Lavras a São João del Rei. Na saída da cidade de Lavras, já era asfaltado, mas só uns 2 quilômetros, aí virou chão de novo, né? Então, essa estrada foi pré-inaugurada uns 3 ou 4 vezes por políticos, né? Outra coisa que a gente observava era como os vereadores faziam suas campanhas, né, para a eleição junto às comunidades, né, e que era uma coisa bem inusitada. E em 63, vários distritos de municípios foram emancipados e viraram municípios independentes autônomos, né? Então, eu assisti a esse processo em várias das áreas que a gente trabalhava, né, de emancipação, né, de novos municípios, né? E foi numa pré-inauguração de uma estrada que eu conheci o governador Magalhães Pinto. E ele foi chamado, o DN, né, foi chamado para pré-inauguração de uma estrada na região, né? E eu conheci o então deputado federal Hélio Garcia, né, que depois virou governador de Minas, e ele tinha uma fazenda em Bom Sucesso, perto de Perdões, onde a gente também trabalhava. Então, era de contatos com esses políticos que deu para observar como que a política funcionava naquela época, né? O 64, o golpe de 64, foi uma surpresa para o senhor ou não? Como é que o senhor lembra? Mais ou menos. Meu colega, que era extensionista, era agrônomo, ele era de Campos, do estado do Rio. Então, ele e alguns outros me falavam que o negócio João Goulart não estava muito bem, né? Mas eu lembro, na noite acho que foi dia 30 de março, eu fui jantar na casa do meu colega. E em Lavras pegava mal televisão de BH, mais ou menos mal alguns canais de São Paulo e um pouco melhor os canais do Rio. Porque Lavras é alto, assim, mais ou menos 800 metros de altura, e pegava essas televisões, né? Não tinha repetidor, era direto, né? Então, durante o jantar, ele estava com o canal do Rio ligado, e nós estávamos jantando. Eu não lembro se era TV Excelsior, qual era a televisão no Rio que estava ligado. Aí, de repente, a televisão fez um flash, ao vivo, né? E aí ele olhou, e era ao vivo, no Automóvel Clube no Rio, onde João Goulart estava fazendo comício e política com os suboficiais, sargentos e subtenentes. E era tudo organizado pelo CGT. E o objetivo era sindicalizar esses suboficiais, que era uma coisa muito inusitada, que nem na Europa, Estados Unidos, tinha isso. Hoje em dia tem, mas naquela época era uma coisa muito nova, né? Aí meu colega olhou para mim e disse, Davi, agora acabou. E ele acertou. Foi justamente naquela noite que o general Mourão Filho, em Juiz de Fora, colocou sua tropa na rua e marchou para o Rio, né? Então, meu colega falou para mim, nós temos que tomar cuidado que com essa revolução eles vão pegar e requisitar muito veículo com tração nas 4 rodas. E ele tinha um Jeep e eu tinha um Rural Willys. Então ele disse, nós vamos ter que esconder esses 2 veículos. Aí foi como? O sogro dele era o distribuidor da Brahma. Então nós fomos no depósito da Brahma e estacionamos os 2 veículos lá no canto, lá no fundo, e os empregados cercaram tudo com engradados de cerveja, né, para esconder, né? E ele tinha toda a razão, porque a Polícia Militar pegou vários veículos na cidade e confiscou ônibus também, né? Então nós ficamos sem trabalhar uma semana, mais ou menos, para depois liberar os veículos para voltar a trabalhar, né? Então a gente observava o resultado da Revolução pelos jornais e um pouco pelo rádio e pela televisão. Era muito engraçado porque eu tinha fundado uma república, porque era muito melhor do que morar no hotel, né? Então na república nós tínhamos alguns alunos de agronomia e nós tínhamos 2 militares. Tinha o sargento, que era do tiro de guerra, que fazia o curso de agronomia, né? E tinha o tenente,
que tinha sido soldado na FEB na Itália, depois ele continuou no Exército e chegou a tenente, né? E ele era encarregado do alistamento militar, né? Então os dois moravam conosco na República. Então o sargento, ele era ligado ao quartel em Juiz de Fora. Já o tenente era ligado ao quartel em São João del Rei. E aí nós brincamos com eles. Bom, sargento, você vai ter que prender o tenente, porque Juiz de Fora já está na Revolução. Mas São João del Rei não falou nada ainda. E eles, vocês estão brincando com coisa muito séria. Que jovem brinca muito, né, com essas coisas, né? E nós tínhamos nessa casa, nessa república, nós tínhamos uma dependência de empregado no andar de baixo. E nós alugamos isso para um francês, que era chofer na linha de ônibus para BH, para Belo Horizonte. E ele tinha uma esposa e um filhinho. E aí ele nos contou que no dia 31, ele pegou o ônibus de meio-dia, né, para chegar em BH tipo 4h30 da tarde. Aí ele disse que nós chegamos em Contagem, eu achei muito estranho, porque não tinha movimento nenhum. Não tinha carro, não tinha caminhão, não tinha nada na rua, e não tinha pedestre também. Aí eu desconfiei que tinha acontecido alguma coisa, né, Revolução, etc. Aí em Contagem ele encostou, despejou todo mundo, mala, passageiro, deu meia volta para voltar para Lavras, para tentar evitar que o ônibus fosse confiscado. Ele tinha combustível bastante para voltar, né? E ele, claro, o funcionário muito fiel, né? Queria evitar que o ônibus do dono da linha fosse confiscado. Aí ele chegou em Lavras, entrando na cidade. Lavras tinha um batalhão da PM, né? Mineiro. E a PM pegou o ônibus dele. Ele tentou, mas não conseguiu evitar o confisco do ônibus, porque a PM mineira precisava de muito ônibus para levar as tropas para cá, para Brasília. Porque Brasília estava, vamos supor, não muito confirmado junto à Revolução, né? Então as tropas mineiras vieram para cá para reforçar, né, a Brasília, né? Então essa foi a minha experiência da Revolução em 64. E claro, os mineiros ficaram muito decepcionados quando o Juscelino foi cassado, né? Em junho, né, de 64. E que mas inicialmente satisfeito porque o José Maria Alckmin virou vice-presidente do Castelo Branco, né? Mas a expectativa inicial é de que se mantivesse o calendário eleitoral. Sim, exatamente. Tudo, né? O Juscelino exatamente. Tinha, inclusive, sido lançado, né, pela convenção do PSD. Foi. O Juscelino já era candidato, aprovado na convenção do PSD, acho que foi em janeiro, fevereiro de 64, né? E isso foi uma grande decepção para os mineiros, né? Quando o senhor saiu, o senhor voltou em agosto, né, de 64. Sim. O sentimento já era de alguma decepção com o início do regime militar que se esperava que fosse, né? Ou não? Era uma certa expectativa, porque as promessas de melhorar a situação econômica eram grandes. Porque a inflação estava correndo solta, não tinha correção monetária, né? Então a inflação era um problema muito sério, né? Então ainda tinha expectativa de que melhoraria a situação econômica, né? Mas depois Castelo Branco permitiu as eleições para governador, tanto na Guanabara como em Minas Gerais. Israel Pinheiro ganhou em Minas. Israel ganhou em Minas, né? Em Minas tinha o episódio que foi o seguinte. Inicialmente, Juscelino indicou o nome para o PSD do Sebastião Paes de Almeida, apelidado de Tchau Medonho. Tchau Medonho. Tchau Medonho era muito acusado de corrupção com o Juscelino, porque ele era o dono da única fábrica de vidro plano em São Paulo. E Brasília tem muito vidro plano, né? Então, Tchau foi candidato a deputado federal em 62, e ele foi apelidado de Tchau Medonho por causa do trem pagador. Ele mandava o dinheiro da campanha via trem, né? Então, você deve saber, no Rio, tinha um filme do Tchau Medonho, que era um assalto ao trem pagador no Rio, né? Então, aí o regime militar disse que ele é inelegível por causa da corrupção, não podia ser candidato. A Juscelino indicou outro, que foi justamente Israel Pinheiro, que acabou vencendo. E ele indicou para candidato na Guanabara Não, Negrão de Lima foi depois, mas inicialmente era o general Terceiro Lote, que tinha sido seu
ministro da guerra, né? E tinha salvado o seu governo também, né? Juscelino tomar posse ele foi ministro da guerra no governo anterior, mas ele tinha seu título eleitoral em Teresópolis. Então o governo militar não deixou ele transferir o título para Guanabara. Aí Juscelino, então vai ser Negrão de Lima, que ganhou, né? E aí Juscelino errou, ele estava em Paris, ele veio para o Brasil para saborear a vitória, né? As duas vitórias, né? Mas isso revoltou muito o generalato, principalmente na Vila Militar no Rio, que estava ensaiando um golpe para derrubar Castelo Branco. Mas o Costa e Silva, que era o ministro da Guerra, acalmou a situação e com a AI-2, aí acabou com os partidos, etc., né? Para preservar o Castelo Branco, né? Mas nessa época nós não morávamos aqui no Brasil, nós estávamos lá em Yellow Springs, Ohio, onde eu fiz a graduação. Você mencionou que na volta foi fazer ciência política, né? O senhor decidiu, ainda no Brasil, que queria estudar política? Sim. Eu estava decepcionado com o curso de Química, né? Eu não queria seguir a Química. Interessado pelo... E Minas Gerais fez a minha cabeça de interessar pela política, né? Aí voltei e mudei. A sua esposa já foi com o senhor? Foi. Nós casamos em agosto e ela foi comigo, né? E ela tinha muita coragem, né, de ir para uma terra nova, não falava inglês quase nada, e os pais dela ficavam muito preocupados. Aí ela era professora primária, concursada, ela falou para o professor, não fique preocupado, que eu tirei uma licença de 2 anos sem vencimento, se não der certo, eu volto e reassumo meu cargo de professora, né? Aí eu prometi para meu sogro, falei, dentro, antes de 2 anos nós estávamos aqui de volta para visitar, e nós voltamos no verão americano, no inverno aqui, em 66, passamos 2 meses visitando em Lavras, né? E foi nessa época que eu tive contato com Orlando Carvalho, um grande professor de ciência política na Faculdade de Direito em Belo Horizonte. E eu tomei conhecimento de que a Fundação Ford estava dando dinheiro para implantar 2 mestrados em ciência política, um no FMG e outro no UPERJ, no Rio, né? Então, foi esse contato com o professor Orlando que eu descobri essa iniciativa da Fundação Ford. Isso né? em 66, quando o senhor... Sim, exato. Mas aí o senhor foi fazer o mestrado em Latin American Studies, que era lá em... Eu fiz o mestrado em Latin American Studies na Universidade da Flórida. Depois o doutorado em ciência política. Né? Lá em Gainesville? Gainesville, lá em Gainesville. Porque eu fiz um ano lá de Bolsa Sanduíche. Interessante. Muito tempo atrás. Eu fui professor visitante lá de volta em 76. Quem estava lá? O Wagley estava lá? Charles Wagley? O Wagley estava lá, exatamente. O Chuck, né, o Charles Wagley, ele era professor de antropologia e de América Latina em Columbia University. Mas ele teve um grande tragédia familiar, que o filho dele morreu num acidente de trânsito lá em Nova York, e ele estava um pouco desencantado com Nova York. Aí a Flórida conseguiu captá-lo. Ele era realmente o grande professor, era o mais senior, né, de todos os professores que lidavam com a América Latina. Quem mais tinha de falar sobre o Brasil, o senhor lembra? Tinha outro antropólogo que eu não estou lembrando, tinha o T. Lynn Smith, que era um grande professor de sociologia, que tinha vindo de LSU, de Louisiana State University, para a Flórida, e trouxe todos os seus alunos de pós-graduação. E um dos alunos, ex-alunos dele, era John Saunders, que era de sociologia também, naquela época, né? Mas na história tinha um grande professor também sobre a América Latina, e na história tinha um professor que estudava Colômbia também. E quando eu cheguei lá em 66, tinha tantas disciplinas sobre o Brasil, tinha 3 na ciência política, tinha acho que 2 disciplinas em sociologia, 3 em antropologia, e tinha na geografia e também na economia. Tinha disciplinas sobre o Brasil suficiente para ter um mestrado, ou pelo menos um certificado em estudos brasileiros naquela época, né? Mas optaram para manter só o curso sobre a América Latina, né?
de mestrado. Não tinha doutorado na América Latina, mas tinha o mestrado, né? O senhor fez doutorado também? Sim, fiz doutorado lá também. Dizer, chegou a fazer dissertação de mestrado ou não? Sim, eu fiz de mestrado também. Minha dissertação de mestrado, eu explico para meus alunos que foi uma mais-valia. Eu juntei um trabalho final que eu fiz na História, outro trabalho final que eu fiz na Ciência Política e um outro que eu fiz, um trabalho na metodologia de pesquisa que usava estatística. Então, com esses 3 trabalhos finais, já 2/3 da minha tese de mestrado estava pronta. Eu pesquisei em Minas Gerais na Velha República, né? E aí, para o doutorado, eu voltei a estudar em Minas Gerais o que eu chamo de recrutamento político. Como é que os políticos entraram na política, como é que decidiram seguir uma carreira política e como é que ascenderam a escadinha, né, ou a carreira política, né? E isso, nessa pesquisa de doutorado, eu entrevistei mais ou menos uns 150 políticos mineiros, entre deputados estaduais, federais, ex-deputados estaduais e federais, secretários de Estado e alguns ex-governadores, né? E quando nós estávamos em Gainesville, eu acho que foi em 67, Juscelino veio para fazer uma palestra para a universidade. E nós conseguimos persuadir a universidade a convidá-lo. A universidade ficou muito reticente porque Juscelino queria $5.000 para a palestra dele. E eles nunca tinham pago esse tanto, né, para um palestrante, né? Mas nós falamos, vocês nunca tiveram um ex-presidente latino-americano aqui fazendo palestra, né? Aí, Juscelino ficou lá na universidade uns 3 dias e nós levamos ele para, eu acho que era para jantar. E ele ficou muito encantado de encontrar a mineira, né, a minha esposa, né? Aí nós sentamos, um de cada lado do Juscelino, né? E aí quando eu fui fazer as minhas entrevistas, nós fomos para Rio, acho que foi em janeiro de 71, para entrevistar alguns mineiros que estavam no Rio, inclusive Magalhães Pinto e o Juscelino. Aí eu fui no apartamento de Juscelino para entrevistá-lo, e já conhecia, né, desde da Flórida. Aí Dona Sara abriu a porta, né, e me levou para sentar com ele na biblioteca dele, que é a mesma biblioteca que eles trouxeram aqui para o Memorial JK. E aí ela falou, Juscelino, que vergonha, você vai conversar com o professor pé no chão? Juscelino sentia muito calor nos pés, então ele estava pé no chão. Aí falei, Dona Sara, está muito quente hoje, janeiro, né? E meu pé está muito quente também. Aí tirei meus sapatos e minhas meias e entrevistei Juscelino também pé no chão, né? Para a Dona Sara ficar tranquila. O senhor conheceu lá em Gainesville? Sim, fui. E qual foi a sua impressão dele e a visão dele sobre o Brasil, a política, né? Conhecer Juscelino era uma experiência interessante, porque você, à distância, vamos supor, igual eu estou com você já sentia o carisma dele. Seus cabelos começavam a arrepiar um pouco, né? Então, Juscelino tinha esse grande carisma que ele transmitia, né? Ele falou para minha esposa, Lavras, eu conheço muito, eu já fui dançar muito lá em Lavras, né? Então, Juscelino era uma personagem extremamente interessante para conversar e para entrevistar, né? E nós ficamos muito tristes com a morte dele na Via Dutra. Foi em 76 e minha esposa e eu tínhamos ido à Europa. Nós fomos no congresso da IPSA, né, do International Political Science Association, em Edimburgo. E de Edimburgo viemos de trem para Londres, para conhecer Londres. Foi a nossa primeira viagem à Europa, né? Depois viajamos no continente um pouco também. E nós estávamos em Londres e nós íamos pegar um avião para voar para Paris, à tarde. Mas eu fui numa lavanderia, self-service, né, para lavar algumas roupas, para viajar, né? Aí eu estava sentado lá e eu vi um jornal em inglês. Aí eu peguei o jornal para ler e tinha as fotos de Juscelino, que ele tinha morrido no acidente de carro, né? E essa foi a grande tristeza nossa de ver que o Juscelino tinha morrido, né? E foi um choque, né? O senhor, nessa época, desde que conheceu em 71, né, depois, quando entrevistou, ele tinha alguma esperança de que mudasse a situação política? Qual era a visão dele sobre o Brasil na época? Bom, ele tinha esperança de... Foi fechando, né? Foi. Ele tinha uma certa esperança de que, readquirindo seus direitos políticos em 74,
que ele poderia ser, eventualmente, candidato a presidente. Ele tinha bastante articulações anteriores, né? Com João Goulart e também com Lacerda. Era chamada Frente Ampla, né? E isso perturbou bastante o governo militar, né? Mas depois o Lacerda foi, vamos supor, morto também, né? Em circunstâncias bastante suspeitas. E, claro, João Goulart foi levado à morte, trocaram os remédios dele lá em Uruguai, né? O Juscelino, você acha que foi acidente? Morte? Tudo indica que foi um acidente articulado, planejado, né? Porque muita gente acha que o chofer dele levou um tiro. Por quê? Quando atravessou o mediano na Via Dutra, que era já duas pistas, né, separadas, quatro pistas, quando o carro, que era um Opala, né, Chevrolet do Juscelino, atravessou e chocou com o caminhão que vinha atrás testemunhou de que o chofer falou, quando vi esse carro atravessando, o chofer já estava assim, quer dizer, já estava morto, né? Aí quando o Paulo Otávio, que casou com a neta de Juscelino, virou deputado federal aqui em Brasília, ele organizou uma investigação do Congresso sobre o acidente. E decidiram, essa comissão de inquérito da Câmara dos Deputados, de que realmente foi um acidente e não foi planejado, articulado, né? Mas Paulo Otávio até hoje ficou muito mal satisfeito com essa conclusão, né, que a CPI encontrou aqui, né? Eu queria perguntar lá sobre games. O senhor tinha uma bolsa ou trabalhava? Sim, eu cheguei e comecei a estudar sem bolsa, mas logo eu conheci esse professor John Saunders, que era o coordenador do mestrado em estudos latino-americanos. Ele me falou, eu acho que tem uma bolsa lá na reitoria que você podia pegar. É uma bolsa para ex-voluntário da paz. Aí eu fui lá e tinha duas bolsas. E eu peguei uma e uma enfermeira que estava estudando enfermagem, pegou a outra bolsa. Então eu tinha essa bolsa do Graduate Council, né, durante 2 anos. Depois, no terceiro ano, eu entrei numa bolsa que era chamada Title VI, que era uma bolsa do governo federal para quem estudava América Latina. E essa bolsa era um pouco maior, né? O senhor chegou a dar aula também, não? Instructor? Eu fui instructor também. Foi no verão de lá, né, de 69, nós estávamos já preparando para vir para o Brasil, que eu peguei uma bolsa de 2 anos, né, para fazer a minha pesquisa de doutorado, mas era uma bolsa que era vinculada. Eu tinha que me vincular a uma instituição de ensino no Brasil e ajudar essa instituição com suas pesquisas e dar aula também. Então, eu me vinculei à DCP, Departamento de Ciência Política, no FMG. Então, estava tudo já articulado. O senhor já tinha conhecido o Orlando Carvalho, né? Mas ele foi o seu contato para lá? foi meu primeiro contato. Mas meu segundo contato foi Antônio Otávio Sintra, porque o Orlando tinha passado a cópia de minha tese de mestrado para o Sintra. O Sintra estava fazendo o doutorado em MIT, né? em Boston, né? Então, mas o chefe do meu departamento falou, Davi, eu quero que você seja instructor agora no verão. Vai ficar muito bom no seu currículo. Eu falei, tudo bem, mas eu aceito, mas você vai ter que telefonar para o pessoal da minha bolsa em Nova York para acertar isso com eles. Porque eu ia começar a bolsa em junho ou julho, né, de 69, mas eu teria que só começar a bolsa em setembro, né? Aí ele telefonou para o pessoal de Nova York, eles aceitaram adiar, né, começar. Então, eu dei introdução à política comparada durante esse período de verão lá em Gainesville, em 69. Quando eu voltei para escrever a tese, terminar de escrever a tese já em 71, minha bolsa acabou em agosto de 71, era 2 anos, né? Aí, para terminar a tese no período final de 71, eu voltei a ser instrutor, né? De novo, né? O senhor chegou no Brasil em agosto de 69?
Cheguei em Minas Gerais em setembro de 69. Setembro de 69. É. E como é que E era? foi muito engraçado, porque no dia que eu me apresentei no Departamento de Ciência Política, o reitor do FMG tinha sido cassado e o chefe do departamento, que era, o sobrenome dele era Barbosa, mas não estou lembrando o nome dele, ele também tinha sido cassado. Então foi o maior alvoroço, o maior auê no departamento, porque o reitor tinha sido cassado e o chefe do departamento também cassado. E a Fundação Ford estava discutindo, debatendo se deveria sair do Brasil. Como quando teve o golpe do Pinochet no Chile, em 73, a Fundação Ford fechou seu escritório em Santiago e foi para Lima, né? Então a Fundação Ford resolveu ficar e investir fortemente em bolsas de pós-graduação nas ciências sociais, ciência política, sociologia e antropologia. Pensando, nós vamos formar uma futura geração que quando acabar esse negócio de regime militar, esse pessoal fica bem formado e vai servir muito bem o novo governo. Essa foi a política que a Fundação Ford adotou. Quando o senhor chegou, era claro na época do senhor que era um outro ambiente político já? Sim. Em 69, quando chegamos, já era anos de chumbo. Por quê? Castelo Branco era, vamos supor, dita branda, ditadura mais ou menos light. Depois, com Costa e Silva, com a nova Constituição de 67, os poderes do presidente tinham sido mais ou menos restritos, né? Mas com o AI-5, aí realmente o Brasil desceu às profundezas de uma ditadura muito forte, né? Então, em 69, já era anos de chumbo. Quando eu cheguei aqui no UNB, em janeiro de 72, ainda era anos de chumbo. Nessa época, no final do governo Médici, aqui no UNB, 72, 3, 4, antes do Geisel, né? A situação no UNB era difícil. Cada sala de aula, cada disciplina tinha um espião que observava sua aula, né? Às vezes os alunos sabiam quem era o espião, mas às vezes não sabiam. Então, várias vezes eu cheguei na aula e os alunos disseram: professor, hoje você pode falar qualquer coisa porque ele não veio. Então, era uma... E de vez em quando, alguns dos nossos alunos desapareceram por 2 semanas. Depois voltaram, né? Eles tinham sido presos, interrogados, etc. E, não, professor, eles me mostraram fotos de todos vocês aqui no departamento, porque eles tinham fotos de todo mundo, né? Para indagar as atividades de cada professor, né? E nós tivemos alguns alunos que nunca voltaram. E foi muito triste isso, né? Onestino Guimarães foi um deles, né? Agora, quando o senhor chegou em setembro de 69, como é que estava o Departamento de Ciências Políticas? Bom, o mestrado tinha começado em 66 ou 67 e já tinha alguns alunos que já tinham defendido a tese, né? Então, eu ajudei a orientar algumas dessas teses no mestrado e, para o credenciamento do curso, eu contribuí bastante, porque eu tinha um diploma de um curso de mestrado. E os outros 3, Sintra, o Zé Murilo e o Fábio Vanderlei, tinham feito seus doutorados, estavam já terminando seus doutorados em MIT, Harvard e Stanford. Mas nessas 3 universidades, você ia direto para o doutorado. Eles não tinham diploma de mestrado. Então, eu ajudei com meu diplominha a ajudar, reforçar o credenciamento do mestrado, né? Não tinha curso de graduação em ciência política. Nós começamos o primeiro curso de graduação plena em ciência política aqui em 88. E eles participavam, os professores também participavam do curso de Ciências Sociais, que era Ciência Política, Sociologia e Antropologia. Mas nesse período não era difícil estudar Ciências Sociais, Ciência Política em particular? Naquela época, o mestrado no FMG, o DCP, Ciência Política, ocupava um andar
na reitoria, lá em Pampulha. E naquela época a reitoria era o único prédio que tinha. Bom, tinha outro prédio que era o centro de computação, né? Mas agora o FMG tem um campus muito grande lá em Pampulha, né? Então, nós estávamos no 7º andar, no 8º andar era o curso de biblioteconomia, né, de graduação. Então, porque nós estávamos fora das faculdades no centro da cidade, nós não tínhamos a intervenção de espiões na sala de aula como tinha aqui no UNB, né? Então, era mais, vamos supor, mais light, né? Não tinha muita intervenção militar. O senhor dava as disciplinas, era o que era mais técnica de pesquisa? Eu dava técnicas de pesquisa e depois eu dei outra disciplina sobre a política brasileira, né? Eu dei a metodologia 2 vezes, né? Então, quando eu cheguei aqui no UNB, em 72, eu acho que eu voltei para Belo Horizonte 2 ou 3 vezes para fazer parte de banca desses meus ex-alunos que estavam terminando suas teses de mestrado, né? E quando em 69, principalmente 70 e 71, eu vim ao Brasil, ia várias vezes, para fazer pesquisa para a minha tese, né, na Biblioteca da Câmara e do Senado e entrevistar mineiros, né, deputados e senadores, né. E nessas visitas aqui em Brasília, eu tive muito contato com o UNB, com o Departamento de Ciências Sociais. Glaucio Soares já tinha chegado e tinha, acho que, 3 ex-alunos do FMG que estavam no Departamento de Ciências Sociais. Eu tive contato com eles e quando nós voltamos para Gainesville, em 71, eles me convidaram para vir ser professor aqui na UNB, né? Eu tinha visitado Emory University em Atlanta, procurando um emprego, né? E eles me ofereceram um emprego na Emory University, mas o erro deles foi: bom, você não trouxe sua esposa para conhecer a cidade e a universidade. Volta para Gainesville, conversa com ela e nos dá notícia em 2 semanas, se você aceita ou não. Nesse período, o convite do UNB chegou. Nós olhamos o salário, e com o 13º salário aqui, o salário era um pouco mais do que eu teria em Atlanta. Mas a oportunidade de morar em Brasília e pesquisar o Congresso, etc., era muito grande. Aí nós decidimos voltar para cá. Você mencionou o Glaucio, ele que acabou indo para a Universidade da Flórida, né? Foi sim. Foi em Gainesville. Foi. Glaucio chegou no UNB, acho que foi em 69. E eu cheguei em 72, e Glaucio foi para Cornell University, em 73. Mas aí em 74 ele foi para Gainesville. E ele aposentou lá, em Gainesville. Aí ele voltou para o Brasil em 95. Então nós falamos que, quem sabe, nós conseguimos reinserir você no UNB. Que nós tínhamos um negócio de anistia, né? E Glaucio tinha sido demitido mais ou menos autoritariamente em 77. Aí nós juntamos 3 ou 4 cartas de professores que conheciam essa situação e nós conseguimos a reintegração dele por anistia. E ele foi ser professor no CEPAC, que é o Programa de América Latina, né? E junto com o professor Roberto Cardoso, que era o nosso professor de antropologia, mas desanimou com o regime militar e foi ser professor em Campinas. Aí ele aposentou em Campinas e voltou para o Brasil. E ele também foi ser professor lá nesse programa da América Latina. Então tinha esses 2 grandes professores, o Roberto Cardoso e também o Glaucio. Glaucio ficou uns 5 anos aqui, conseguiu aposentar com o seu salário integral aqui no UNB e sua aposentadoria de Gainesville também, da Flórida, né? Então, e aí foi para o UPERJ, né? Então, Glaucio, naquela época, talvez era nosso professor com maior renome nacional e principalmente internacional, né? Naquela época, né? E quando Glaucio chegou no UNB, direto para ser, isso foi enquadrado diretamente como professor titular. Naquela. Ele foi para Rio para trabalhar eu acho que foi acho que foi no GV. Era com o professor Keskerensky, se não me engano, não sei.
Mas, quando o Glaucio chegou, esse programa tinha sido empacado pelos militares. E aí não tinha mais emprego. Aí muita gente no Rio fala, por que você não vai ao Brasil? O UNB está se reestruturando, depois das devassas, né? E estão procurando muito professor renomado, né? Para recrutar. Aí Glaucio veio para o Brasil, foi recrutado e ficou aqui. Acho que foi em 69. Então, Glaucio era o nosso grande colega, né? Em 76, eu voltei para Gainesville como professor visitante e Glaucio ainda estava lá antes de voltar. Ele voltou para o Brasil em, acho que meados de 76, né? Então, nós sempre tivemos muito contato com o Glaucio e também com seus 4 filhos também, né? E o senhor, só lhe perguntar a sua vida familiar, Soraya nasceu nessa época? Soraya nasceu em 74. O senhor estava aqui em Brasil. E o irmão dela, o Davi Ivan, nasceu em 77. Então, nossos 2 filhos nasceram aqui em Brasília. Os 2 fizeram graduação e mestrado em antropologia na UNB. Depois, a Soraya foi fazer o doutorado em antropologia na Federal do Rio Grande do Sul. Ela foi em 2003. E nosso filho, em 2004, ele foi para SUNY Albany, State University of New York, em Albany, para fazer seu doutorado. Naquela época, tanto o CAPES como o CNPq tinha fechado a porta. Diz que bolsa para doutorado, para ciência política, antropologia, sociologia, doutorado no exterior não tem mais, porque temos ótimos doutorados aqui no Brasil. Mas ele cavou uma bolsa de TA, né, Teaching Assistant, assistente de ensino, que sustentou ele lá por 3 anos, né? Deixa eu lhe perguntar, o senhor mencionou um pouco antes o Dr. Otávio Sintra, José Murilo de Carvalho, que estavam fazendo doutorado nos Estados Unidos. Tinha terminado os cursos, mas estava de volta fazendo a tese. Sim, né? mas várias pessoas dessa época, Schwartzman, sim. Nunes, o pessoal todo foi estudar nos Estados Unidos. Bolivar Lamounier também. Em São Paulo tinha mais a tradição francesa, né? Várias pessoas que acho que estudavam lá. Tinha. Mas essa experiência de fazer um doutorado nos Estados Unidos, muitas vezes é apontado como uma cultura acadêmica diferente que é trazida para o Brasil, particularmente para a área de ciência política, né? No DCP aqui e no UPERJ. O senhor acha que tinha essa diferença de formação nos Estados Unidos, apesar de lugares diferentes, em relação à ciência política, à sociologia? Sim, eu tive vários colegas que foram fazer seus mestrado aqui no Brasil, foi fazer doutorado em Paris ou no Reino Unido. No Reino Unido, o doutorado se fazia mais 5 ou 6 disciplinas só. Em Paris, a mesma coisa, 5 ou 6 disciplinas, depois a tese. Nos Estados Unidos, isso foi mais ou menos o caso da Soraya. Ela fez, acho que, 7 disciplinas no Rio Grande do Sul. Mas nosso filho, Davi Ivan, que foi estudar lá em Albany, no seu doutorado, ele deve ter feito uns 15 disciplinas. Então, a formação dele foi maior, ou mais completa, do que da irmã dele, né? E ele teve outra grande chance de que, no departamento de antropologia, lá, todos que eram assistentes de ensino, o TA, eles eram obrigados a fazer 2 disciplinas de pedagogia e metodologia de ensino, de antropologia, no ensino superior. Eu falei para ele, você teve uma chance de ouro de ter essa formação pedagógica em ensino universitário, porque nós todos vamos ensinar nas universidades, nós não ninguém fez curso de pedagogia ou de metodologia de ensino. Todo mundo vai ensinar como seus professores, por mal ou por bem, ensinaram, né? Então, ele teve essa chance que foi uma chance que a irmã dele não teve, né? Então, a estrutura do ensino americano é muito diferente do que na Inglaterra ou na França, né? A UNB foi instalada no modelo americano, de não ter professor catedrático, de ter professor titular e de ter departamentos com autonomia e o sistema de disciplinas e estrutura de cursos semelhante aos dos Estados Unidos. O DCP e também o UPERJ no Rio também adotaram esse modelo mais americano do que europeu, né? Você tem razão de que em São Paulo muita gente estudou na
na Europa, mas também vários da área de ciência política, na USP, por exemplo, estudaram nos Estados Unidos. Dois, a Angelina e também o como é que chama? Limonge? Limonge, os dois estudaram em Chicago, né? Com o professor lá, né? O DCP lá de Minas, várias pessoas que passaram por lá acabaram saindo, né? Para o Rio. Sim. Certa diáspora. A Fábio foi o único que ficou, né? Realmente, né? Isso era percebido como uma perda ou não? Sim, foi. Principalmente para o UPERJ, né? O Sim. UPERJ virou o grande centro de ciência política. O Murilo foi para Rio por causa da esposa. Ele foi fazer um pós-doutoral em Stanford e quando voltou, e tinha acho que era a segunda mulher dele, e ela exigiu que ele fosse com ela para o Rio. E aí o FMG diz, então você vai ter que devolver toda a sua bolsa que você teve. Mas aí acho que, não sei se foi a Fundação Ford ou o UPERJ bancou essa dívida dele com o FMG, né? Aí o Sinter veio para cá em 85 para trabalhar com o governo Sarney. Sinter foi um dos subsecretários do MEC, quando o Marco Maciel era o ministro da Educação, e era mais, acho que 3 ou 4 que eram cientistas sociais, que Marco Maciel recrutou para ser seus subsecretários gerais. Depois, o Sintra passou num concurso de consultor na Câmara dos Deputados, e em 85 nós recrutamos ele como nosso professor tempo parcial na UNB, né? Aí ele ficou aqui, ele aposentou e voltou para BH faz uns 3 ou 4 anos. E sempre ficava muito angustiado porque as duas filhas foram com ele foi trabalhar no OEA durante uns 3 ou 4 anos. E as duas filhas foram com ele e formaram em Computer Design, lá em Washington, e nunca voltaram para o Brasil. Um trabalhava nos Estados Unidos, outro foi trabalhar na Inglaterra. E as duas moram em Londres, né? Então ele ficava muito angustiado porque as filhas estavam fora, né? Longe, né? Agora, o senhor veio para Brasília em janeiro de 72, né? Sim. Como professor. Havia possibilidade de ficar em Belo Horizonte como professor ou não? Tinha. Quando eu saí de lá para voltar para escrever a tese, eu deixei mais ou menos articulado que eu ia voltar, já com o doutorado, para ser professor lá. Mas houve uma mexida lá e eles recrutaram um casal de argentinos. E aí eu fiquei de fora, né? Então, quando eu aceitei o convite aqui no UNB, o convite lá já tinha evaporado. Mas, para nós, BH era interessante porque é muito perto até da minha esposa, né? Naquela época, no Fernão Dias, você chegava em Lavras de carro umas 3 horas, né? Não ficou decepcionado de não ficar em Belo Horizonte? Mas daqui, naquela época, a gente levava para chegar em Lavras 11, 12 horas de viagem, né? Mas hoje em dia a gente não faz mais de carro, a gente vai de avião até BH, aluga um carro em BH e vai para Lavras. Mas minha esposa já tinha vindo comigo conhecer Brasília no nosso lua de mel. Uma parte do nosso lua de mel nós passamos aqui em Brasília, e outra parte em BH e outra parte no Rio. E o último lugar de lua de mel para nós foi em Lima, Peru, porque nós pegamos um voo da Braniff, que era uma companhia americana, que 2 vezes por semana fazia Campinas, Lima, Bogotá, Miami. Então nós resolvemos ficar entre um voo e outro, ficamos 3 dias em Lima, né? E em 2014 nós fizemos 50 anos de casado. Então resolvemos voltar para Lima. Passamos a Semana Santa em Lima em 2014. Claro, a cidade mudou totalmente, né? Em 50 anos, né? E para nós foi muito, muito bom voltar a Lima depois de 50 anos, né? O senhor, quando chegou aqui na UNB, era Instituto de Ciências Sociais, né? Não Sim. tinha ciência política Não, separada. era Instituto de Ciências Humanas. Ciências humanas. Então, Roque Laraia era o diretor desse instituto, que tinha nossos ciências sociais. Ciências sociais era um departamento muito grande. Tinha relações internacionais, ciência política,
O professor Leixo, filho do Pedro Leixo, era o nosso grande professor de Relações Internacionais, Sociologia e Antropologia. E ainda tinha o curso de Serviço Social também. Então era um departamento grande, talvez tinha uns 40 docentes, né? Em 82, eu saí transferido desse departamento para o novo Departamento de Ciência Política e Relações Internacionais, que tinha sido criado em 76. A UNB criou uma graduação em Relações Internacionais, eu acho que foi em 73 ou 74, com a ajuda de Itamaraty, etc. E para abrigar esse curso de Relações Internacionais, nenhum departamento quis aceitar, porque não tinha sido consultado como foi montado, né? Foi montado na reitoria, né? Então, as ciências sociais não aceitou, a história não aceitou, a economia não aceitou, a administração não aceitou. Aí, esse curso de Relações Internacionais ficou lotado no Instituto de Ciências Humanas, e Roque era o coordenador. Depois, em 76, criaram um novo Departamento de Ciência Política e Relações Internacionais. Então, esse departamento dava as disciplinas de ciência política dentro das ciências sociais. Mas conviviam bem no departamento? Sim, convivia mais ou menos bem. Mas até hoje, né? Hoje no CNPq, por exemplo, sim, junto ainda. Né? Sim. Eu não sei se já tem uma área separada na CAPES ou CNPq para Relações Internacionais, mas já tem uns 10 ou 12 mestrados e pós-graduação em Relações Internacionais aqui no Brasil. Então, esse curso foi o primeiro no Brasil. Logo depois, o Estácio de Sá criou a graduação em Relações Internacionais no Rio, né? Mas aí, em 82, depois que nós voltamos de Albany, nós fomos a Albany por um ano e meio, 80, 81, 82, minha esposa fez o mestrado em Biblioteconomia e Informação, e eu fiquei como pós-doutoral pelo CNPq. Quando nós voltamos, em 82, aí eu transferi de Ciências Sociais para esse novo Departamento de Ciência Política e Relações Internacionais. E eu fui eleito chefe desse departamento em 85. Eu fiquei de 85 a 89. Aí no final de 87, uns alunos da concentração de ciência política nessa graduação em ciências sociais vieram falar comigo, né? Mas, professor Davi, nós formamos com diploma em ciências sociais, mas com a concentração em ciência política, eles nos chamam de cientista político, mas nós só fazemos uns 5 ou 6 disciplinas de ciência política. Por que nós não criamos uma graduação plena só de ciência política? Eu falei, excelente ideia. Vocês eram um grupo de uns 10 alunos, vocês escolhem 4 dos seus, eu vou escolher 4 professores e vocês vão fazer uma força-tarefa para montar esse curso, como é que vai ser, né? E aí nós levamos para o Conselho Universitário no início de 88, Cristóvão era o nosso reitor ainda, e logo o Conselho Universitário aprovou o curso. E nós fizemos o primeiro vestibular em julho de 88, né? Havia pessoas que eram contra, porque achavam que era uma super especialização precoce, né? Que devia ser e aí nós tentamos convencer os colegas em Sociologia e Antropologia, faz sua graduação separada também, graduação só em Sociologia, outra em Antropologia. Ah, não, Davi, você é louco, isso dá muito mão de obra, muito trabalho. Mas nós fomos a primeira graduação plena em Ciência Política, na UNB, né? Mas o mestrado em Ciência Política e mestrado em Relações Internacionais tinha sido criado antes, em 84. E isso foi outra batalha, porque nós recebemos, acho que 2 ou 3 visitas da turma da CAPES, tentando nos forçar a fazer um mestrado só junto, e não ter 2 mestrados separados. O último grupo que veio da CAPES, eles foram duramente convencidos pelos alunos. Os alunos deram muito duro de que são 2 áreas separadas e explicaram tudo como é que funcionava as relações, como é que funciona a ciência política, e aí aceitaram, né? Mas outra batalha foi na ANPOX. A ANPOX só nos reconheceram como 2 mestrados, com votos na ANPOX, deve ter sido em 89 e 90. Porque com 2 mestrados separados, nós íamos ter 2 votos, né? Então, essa foi outra batalha de conseguir nos filiar plenamente à ANPOX.
O senhor passou um ano como assessor parlamentar no Senado? Foi. 85 a 86, né? Até o início de 87. Eu fui assessor do Enéas Faria, que era senador do Paraná, e naquela época ele era o primeiro secretário do Senado. Então, essa foi realmente uma grande experiência de trabalhar por dentro do Legislativo, né, como uma coisa que o senhor funcionário. Estudava, né? Exatamente. Mas como é que surgiu o convite para ser assessor? Eu tinha essa ligação com o SUNY Albany, né? E SUNY Albany tinha um curso de administração legislativa, mestrado. E eles levaram vários funcionários da Câmara e do Senado em convênio com a Câmara e Senado para fazer mestrado lá em Albany, né? Então, um desses ex-alunos virou secretário-geral do Senado. E antes ele era como fosse um subcoordenador de uma área lá. Então, ele convenceu o senador de me convidar para ser assessor, né? Mas chegou 86 e o senador queria que eu fosse para o Paraná ajudar na campanha dele de reeleição para o Senado. E eu e outros 2 ou 3 assessores falaram: senador, você chegou a ser senador porque o senador Richa, que você era suplente, virou governador em 82. E ele vai ser candidato de novo ao Senado, deixando o governo, né? O Richa, né? E vai ser muito difícil a sua reeleição. Ele é PSDB, e você... não, vocês dois PMDB, vai ser difícil. Não, eu vou ser candidato sim. Mas eu falei: senador, eu não posso sair de Brasília para coordenar sua campanha lá no Paraná. Eu sou chefe do meu departamento, eu tenho esposa e 2 filhos aqui, eu não posso fazer isso. Recruta outro que é solteiro para ir fazer isso. O senhor teve que se afastar da UNB para ser... Não, eu entrei... em 85, quando fui trabalhar no Senado, Cristóvão ainda não era nosso reitor. O Luiz Otávio, que era professor de letras, tinha assumido a reitoria quando o esquema do Azevedo fracassou, né? Então ele falou: Davi, você vai trabalhar lá, mas você vai continuar chefe do departamento. Ele deu um jeitinho, né, para isso, né? Mas foi uma experiência tão interessante que deu uma abertura para a gente fazer um curso de especialização em assessoria parlamentar na UNB. Em 85, o Sarney assumiu e ele chamou o embaixador para ser o coordenador de assuntos parlamentares, o que era a subsecretaria de assuntos parlamentares, SUPAR. Então, esse embaixador me telefonou e falou: professor Davi, todas as assessorias parlamentares dos ministérios, etc., estão muito desacostumados, porque o cachimbo fez a boca torta, porque estão acostumados com o regime militar. Agora nós temos o regime democrático e a assessoria parlamentar totalmente diferente. Vocês no UNB têm como montar um curso de treinamento para assessoria parlamentar? Eu falei: sim, embaixador, vamos sentar e tentar fazer isso. Aí nós montamos esse curso e fizemos esse curso em 86. E repetimos em 88 e repetimos acho que mais uns 5 ou 6 vezes depois, né? Então, jornais aqui em Brasília falam: não, o professor Davi está ensinando lobby, como fazer lobby. Não. Mas e na universidade era bem aceito esse curso? Sim, sim. Naquela época, você podia ter, funcionando bem, esses cursos de especialização, porque esses cursos são pagos, os alunos pagam, né? Depois passou por um período onde não podia pagar, e aí ficou muito difícil, né, para fazer, né? Mas é chamado de assessoria parlamentar ou relações governamentais, né? Então, a SUNY Albany nos ajudou também com esse curso, né? E vários assessores da Câmara e do Senado também nos ajudaram, né? Então, essa foi outra experiência que foi fruto dessa experiência lá no Senado, né? Uma dúvida: o senhor se naturalizou brasileiro? Sim, 95. 95. É. Tá.
Ser americano não teve nenhuma dificuldade? Não, não. Naquela época, eu entreguei no consulado americano aqui em Brasília uma carta explicando as razões porque eu estava me tornando cidadão brasileiro. E a razão principal era da Previdência Social, porque parecia que, se você não era cidadão brasileiro, sua aposentadoria seria muito prejudicada, porque você não era cidadão brasileiro, né? Então, o consulado, naquela época, aceitou isso numa boa. Eu tenho um amigo que é tradutor juramentado aqui no Brasil, americano. E para ele fazer o concurso para tradutor juramentado, acho que ele fez em 72 ou 3, você tinha que ser cidadão brasileiro. Então, ele se tornou cidadão brasileiro e a embaixada tirou a cidadania americana dele. Naquela época era mais linha dura, vamos supor, né? O senhor não perdeu a cidadania? Não perdi. Nossos 2 filhos nasceram aqui em Brasília, mas por ter um pai americano, seu nascimento foi registrado na embaixada e conseguiram seu certidão de cidadão americano. Já com nossa neta, que nasceu aqui em Brasília, a nossa filha, que é cidadã americana, só que não é cidadã nata, né? Ela poderia passar para a filha dela, mas ela teria que ter morado nos Estados Unidos uns 5 anos depois de 15 anos, mas não morou, né? Depois nós descobrimos que tinha um CCA, um Child Citizenship Act, de acho que 2000, que o avô podia passar para o neto ou a neta, ou a avó, né? E aí eu tive que juntar toda a documentação dela, do nosso filho, do nosso genro, e toda a minha documentação para mostrar que eu morei nos Estados Unidos 15 anos depois de fazer 15 anos. Aí eu tive que juntar todas as certidões de trabalho, de universidade, não sei o quê, e acho que eu consegui juntar 17 anos. Aí nós mandamos toda essa documentação para um lugar na Arizona, junto com um cheque de $600, para custear, né, o processo. E aí telefonaram para a nossa filha, acho que foi no final de 2014, para marcar a entrevista. A neta tinha que fazer a entrevista. Aí marcou para fazer em Washington no final de janeiro. Eu já estava lá com... Neta tinha quantos anos? Naquela época ela tinha 4 anos e meio. Né? Tinha que ser entrevistada? Tinha que ser entrevistada. Com a presença da mãe e do avô. Né? Então, elas foram me encontrar em Washington no final de janeiro de 2015, e eu estava lá como professor visitante no George Washington University. Então, nós fomos para a entrevista e ela tinha já decorado a fala dela. Ela sentou e falou para a senhora: "Good morning, my name is Cecilia." Então, a senhora explicou para nós que só chama para a entrevista quando tem 90% de chance de que toda a documentação está em ordem. Só querem verificar fisicamente a existência dos 3, né? Ela conseguiu a cidadania por causa do avô. Aí, depois da entrevista, esperamos aí nos 40 minutos, aí a mulher apareceu com um belo certidão, mais um desse tamanho, da cidadania dela, né? E com isso ela conseguiu o passaporte americano. Aí nós voltamos para a casa do meu filho e nossa nora, que mora em Fairfax, em Virgínia. Aí ela falou com a tia: "Tia Lu, agora que eu sou americana, eu vou morar com vocês aqui." Então, ela teve essa chance em 2015, ela fez 5 anos, e em agosto de 2015, a nossa filha, Soraya, foi fazer um pós-doutoral em Johns Hopkins University em Baltimore. Então, chegando lá, a nossa neta tinha 5 anos e foi direto para kindergarten. E inicialmente não gostou, porque ela entendia bastante inglês, mas não falava. Mas eles tinham inglês intensivo de 40 minutos por dia, e com isso ela ficou bilíngue rapidamente, né? O senhor nunca pensou em voltar e morar de vez nos Estados Unidos? Ou nunca teve oportunidade, ou nunca quis? Pensamos. No final de 84, eu fui num congresso que foi realizado na Universidade da Califórnia em San Diego, e era dos objetivos dessa conferência era de recrutar professor, né? Aí eu fui. E essa era uma possibilidade. Depois eu fui no outro congresso, um evento que Glaucio Soares organizou lá em Gainesville, foi no início de 85. E eu visitei a University of Miami, onde tinha uma possibilidade de ser professor.
E nós estávamos muito desanimados aqui em Brasília, no final de 84, início de 85, na abertura, que parecia que o sistema autoritário na UNB ia continuar. E nós estávamos muito desanimados com isso, né? Mas quando eu voltei, rapidamente, a UNB conseguiu desfazer do esquema que o Azevedo tinha deixado, com autoritarismo, e eu fui eleito chefe do departamento, e aí nós esquecemos a oferta lá na University of Miami, né? Aí nós falamos sobre isso num café da manhã, e nosso filho naquela época tinha, o quê? Uns 8 anos, mais ou menos. Aí ele falou, e Miami tem praia? Eu falei, não, tem muita praia. Aí eu voto para ir para lá. Então essa foi a única vez que realmente nós pensamos. A minha esposa falou, se por acaso Soraya resolver ir morar permanentemente nos Estados Unidos, não vão ter que ir para lá, porque todo mundo está lá, né? Então, mas eu acho que ela não vai, não. Ela foi para o sul. É, exatamente. Então, nosso filho foi para lá, ele terminou o doutorado em 2009, lá em SUNY Albany, e ele fez 2 concursos no UNB, e ficou muito decepcionado que os 2 concursos tinham maracutaia, né? Muito concurso já tem uma pessoa pré-escolhida, já pré-escolhida. E aí, acho que foi em agosto, ele foi entrevistado por Skype, 3 professores da Universidade de Illinois, em Urbana, né? Porque eles estavam criando um novo programa de estudos brasileiros com uma grande endowment, né? dotação do Jorge Paulo Lemann, e precisava de um vice-diretor para esse novo Centro de Estudos Brasileiros. Então ele foi contratado. E aí, em outubro de 2009, foi para lá. E nossa nora foi em dezembro. Depois, ele ficou um pouco descontente, porque eles não cumpriram todo o prometido para ele, né? Aí, quando pintou a chance de trabalhar com a Inter-American Foundation, em Washington, com o dobro do salário, ele foi na hora, em 2011, para Washington. E está lá nessa Inter-American Foundation até agora. O senhor se aposentou aqui na UNB, foi 2003. 2003? Mas eu continuava dando aula e orientando teses, e em 2005 me fizeram professor emérito. Então eu continuo dando algumas disciplinas no mestrado e doutorado, e também no Centro de Estudos de América Latina também. Minha esposa critica... Universidade do Distrito Federal? A UNIDF foi outra aventura, né? Em 2005. 2005 me chamaram, eu já era aposentado, me chamaram para ajudar a implantar a nova faculdade de Ciências Sociais. Eles queriam fazer um curso de Ciência Política, outro de Relações Internacionais e Sociologia. Aí nós conseguimos implantar Ciência Política e Relações Internacionais, mas Sociologia não deu quórum no vestibular, né? Então, mais cursos noturnos, né? Então, Ciência Política noturno existe lá até agora. E atraiu muita gente que queria ou poderia estudar Ciência Política no UNB, mas o chefe não deixava estudar durante o dia. Mas à noite tudo bem, né? Eu até, nas transferências, eu vi um aluno da UNB, Ciência Política, que queria transferir para lá, para o UFMG. Aí chamei ele para conversar, que eu achei muito inusitado, né? Falei, mas por quê? Você quer sair do UNB para estudar aqui? Porque aqui seu curso é noite. E agora eu consegui um emprego, acho que em alguma coisa no governo federal, e meu chefe é muito durão e não deixa a gente sair para estudar durante o dia. Então, a minha única chance de terminar a graduação em Ciência Política é com vocês aqui à noite. Então, essa foi uma experiência interessante, 2005, 2006, mas em 2007 eu saí de lá porque o reitor era um Rezende, filho de um senador, Eurico Rezende, do Espírito Santo. E era muito cabeça fechada, cabeça dura, né? Era a única universidade no Distrito Federal que era com fins lucrativos, que era familiar, né? Então, isso fechava a porta para a FINEP, para a CNPq, para a CAPES, que isso dão financiamento sem fins lucrativos, né? Então, eu não aguentei mais e caí fora. Mas depois, algum grupo de São Paulo comprou. E um colega meu continuou dando aula lá e falou,
Ele falou, agora tem turmas de 100 alunos. Eu falei, como? A sala só comportava 50. Ah, não, foi fácil, derrubou a parede. Então a UniDF mudou muito, tem outros cursos novos, até medicina, eu acho. Então essa foi uma experiência interessante de implantar um novo curso de ciência política lá. Agora, sobre vamos dizer, a sua produção acadêmica, o senhor transitou, né, por vários temas da ciência política, principalmente partidos políticos, temas eleitorais e tal. Como é que o senhor viu a evolução, enfim, transformação de como se estudava o tema nos anos 70 para hoje em dia, por exemplo? Bom, nos anos 70 só tinha Arena e MDB de partido, né? Sim. E depois, a partir de 80, aumentou um pouco a pluralidade partidária. Então, apareceram mais coisas para estudar. Umas coisas era estudar a troca-troca, o que é chamado migração partidária, né? Que o professor Ranulfo, lá no FMG, fez um belo livro sobre esse negócio de troca-troca de partido. Mas eu lhe perguntei não tanto pelo objeto em si da política, mas o ambiente acadêmico dos estudiosos da política, né? O que é que mudou mais na sua percepção? Bom, passou a fazer mais pesquisas com entrevistas. E também, desde os anos 70, passou a fazer mais pesquisas quantitativas sobre eleições e sobre partidos, né? Então, isso mudou um pouco a metodologia de estudar os dois objetos, né? Mas eu também fiz algumas publicações e pesquisas sobre o legislativo e também sobre corrupção, né? Algumas pessoas nos criticaram. Vocês estão ensinando introdução à corrupção no UNB, ensinando os alunos como fazer corrupção. Nós estamos ensinando eles como a corrupção funciona e como é nociva, etc. Eu também fiz algumas coisas comparativas, porque eu fui participar de comissões de observação eleitoral aqui no Brasil, no Uruguai, na Argentina, e também outra comissão pré-eleitoral em São Tomé e Príncipe e também em Moçambique, né? Então, essas experiências internacionais contribuíram um pouco para a minha produção acadêmica, né? Como é que foi essa experiência africana? Foi muito interessante. Esses países estavam começando a ter eleições. Depois que o muro caiu e perderam o vínculo com o leste europeu, resolveram fazer eleições pluripartidárias e São Tomé e Príncipe estava competindo com Cabo Verde para fazer eleições, quem ia fazer primeiro. Então, o ZAID estava procurando um assessor, consultor, para avaliar os processos pré-eleitoral em São Tomé e Príncipe, porque eles estavam pedindo dinheiro para financiar as eleições, né? Aí procuraram alguém que falava português e conhecia eleições, então me acertaram, né? Mesma coisa em Moçambique, eu fui para Moçambique. São Tomé e Príncipe foi em 90 e Moçambique foi em 92. Mas em Moçambique eu fui numa comissão com um politólogo uruguaio, Juan Real, e um advogado de Nova York que falava português muito bem. Então foi uma experiência muito interessante. Como foi a transição lá em Moçambique? Moçambique foi complicado, porque eles estavam no final da Guerra Civil, né? E até nós entrevistamos alguns líderes da insurgência, né? Da Guerra Civil, né? Chissano? Não, Chissano não. Nós entrevistamos alguns líderes do movimento, né? Eu fui à Beira para ver como é que estavam preparando as eleições no corredor de Beira. O corredor de Beira é um corredor que ligava a Zimbábue ao porto de Beira, né? E aí nós subimos pelo corredor para ver os preparativos de eleições em vários municípios.
e paramos para almoçar na volta. E o dono do restaurante viu o que nós estávamos fazendo e falou: você quer conversar com o Renamo, com os rebeldes? Eles estão aqui no mato, uns 5 quilômetros daqui. Eu conheço eles muito bem, que já sequestraram vários dos meus empregados. Eu falei: como é que você conseguiu resgatar? Muito dinheiro? Não, eles queriam comida. Aí eu dei comida para eles, eles libertaram meus funcionários. Mas eu levo vocês lá para conversar com eles. Aí os moçambicanos que estavam nos acompanhando não achavam muito graça não. E aí o One Real foi para mais ao norte de Moçambique. E ele ficou muito impressionado lá, porque lá é praticamente 100% muçulmanos. E de que lá no norte de Moçambique estava muito descontente com o sul, porque o sul estava esquecendo eles, né? E na Constituição de Moçambique era expressamente proibido ter partido com vinculação religiosa, porque ele tinha visto o que aconteceu na Algéria, onde o Partido Islâmico ganhou, mas os militares não deixaram assumir, né? Então, eles estavam pedindo aos financiadores internacionais 80 milhões de dólares para fazer a eleição. E nós verificamos tudo isso, com 40 vocês fazem tranquilamente. Então eles ficaram muito chateados. Eles queriam comprar avioneta, queriam comprar jipe, caminhão, não sei o quê. Avioneta tem aos montes aqui, é só fazer leasing, né? E caminhão, vocês têm muito caminhão aqui que falta só bomba de gasolina, distribuidor, outra peça, né? Então é só consertar os que vocês já têm, né? Não precisa comprar novo, não. Eles ficaram muito chateados com a nosso relatório, né? Em São Tomé e Príncipe? São Tomé e Príncipe foi mais tranquilo. A influência chinesa lá era grande. Eles tinham, e também de Angola. Angola fornecia todo o petróleo para eles de graça. Então a China tinha construído um grande prédio para a sua Assembleia Legislativa, por exemplo, né? Mas eu cheguei lá e o governo designou um comissário para me acompanhar. Um funcionário do governo que me acompanhou o dia inteiro, onde eu fui conversar com quem, né? Aí alguns ex-alunos nossos aqui do UNB eram de São Tomé e Príncipe, e um deles me deu 2 sacolas de coisas para entregar para a família dele. Aí eu telefonei para a família e marquei para almoçar com eles no sábado. Aí eu expliquei para o comissário: escuta, eu vou almoçar com essa família do meu aluno lá de Brasília e você não foi convidado. Eu acho melhor você passar sábado e domingo com sua família, porque você está me acompanhando o dia inteiro e esqueceu de sua família. Ah, tudo bem. Aí quando eu cheguei lá, eu perguntei para a família: vocês conhecem algumas pessoas da oposição? Que a oposição era uma racha do governo, né? Eu falei: sim, eu conheço eles todos. Me marca para conversar com alguns deles hoje à tarde. Aí telefonou, marcou e fui conversar com a oposição. E na eleição, essa oposição ganhou. Mas foi bastante tranquila. São Tomé e Príncipe não teve muitos problemas, não, né? E eles realizaram suas eleições numa boa, sem grandes problemas. Mas em 95 eu voltei para Moçambique, já depois das eleições de 94, para a SUNY Albany tinha pego uma dotação da USAID para ajudar a treinar pessoal na Assembleia Nacional de Moçambique. Então eu fui com esse grupo da SUNY Albany para implantar o projeto, sabe? Então aí eu tive chance de encontrar com vários dos meus entrevistados, né? Que eu tinha entrevistado eles em 92, né? Como é que o senhor viu esses anos entre a primeira visita e a segunda? Tinha evoluído, né? O partido do governo tinha uma boa maioria na Assembleia, né? Mas eles tinham muitos problemas econômicos para resolver, né? Mas Moçambique tem muitos recursos minerais e tem companhia brasileira lá ajudando a explorar esses recursos minerais. Mas as nossas companhias brasileiras, Odebrecht e vários outros, estão numa competição direta com os chineses, que também quer pegar esses projetos. Mas os chineses só trazem peões da China para trabalhar. Já as empresas brasileiras, diferentes, eles contratam gente local, né? Então, eu voltei para a África do Sul
acho que foi em 99, para um congresso em Durban sobre transparência internacional, né? E no voo para Joanesburgo, quem estava nesse voo era o Celso Daniel. E aí nós conversamos muito com o Celso Daniel. E ele era uma pessoa, né, já foi assassinado, né? Ele é uma pessoa muito interessante para conversar. Ele ainda era prefeito lá da cidade lá. Então essa foi uma experiência paralela, né, de encontrar e conversar com o Celso Daniel durante o voo, né? Mas a África do Sul é um país bem interessante, muito interessante. E tem alguns problemas semelhantes do que nós temos aqui no Brasil. O senhor participa muito na mídia, né? É entrevistado. Sim, é verdade. Como é que é esse relacionamento com a mídia para falar de política? Bom, hoje em dia você pode falar praticamente tudo. Você tem que tomar cuidado para não ofender alguém, né? Porque você pode ser até processado, né? Então você tem que usar uma linguagem mais soft, né? Não pode ser muito agressivo nas entrevistas, né? E muitas vezes o jornalista quer levar você para falar certa coisa, que o jornalista quer que você fale e apoie a ideia dele. Então é muito complicado, você tem que dizer, bom, não é bem assim, né? É mais assim, né, que está acontecendo e vai acontecer. Então, eu sou muito chamado para fazer essas entrevistas na televisão, na rádio também, muita coisa na CBN e no Jovem Pan, em São Paulo, e também muitas entrevistas por telefone com jornais, né? De vez em quando minha esposa fica muito irritada com tanto demanda assim, né? De entrevistas, né? A demanda geralmente é para falar sobre conjuntura, né? Sobre fatos. Conjuntura. E com o Lava Jato tem muito assunto, né? Pois é. E no período das eleições, tanto no ano passado, 2016, como 2014, 2010, 2012, tem muita demanda durante as campanhas eleitorais também. E depois, para analisar os resultados, né? E isso tem sido frequente, sim. Não vou lhe perguntar sobre conjuntura, mas a conjuntura, vamos dizer, política dos últimos anos tem sido um terreno fértil para um cientista político. Sim. Eu brinco com meus amigos jornalistas, isso é muito bom que mantém seu emprego e mantém o meu também. Não tem as coisas. Agora, só mais de curiosidade, o senhor acha que vai ter uma solução boa ou não? Bom, isso depende muito do que se chama dos fatos novos. O destino de Temer vai depender muito dos fatos novos nas próximas semanas. Que tem uma delação muito violenta que vem do Lúcio Furtado, que era o operador financeiro do PMDB. Teve a denúncia agora, que a comissão não aceitou, mas não foi a plenário. Não, e tem mais uma ou duas denúncias que vêm, né? E aparentemente o Eduardo Cunha está fazendo sua delação, que pode ser até pior para o Temer, né? Mas eu me pergunto assim, tentando se afastar um pouco da conjuntura, eu vejo posições muito diferentes, muito extremadas hoje em dia. Uns achando que está entrando num processo quase que ditatorial, controlado por grandes grupos, mídia, etc. E o outro achando que, no fim, é um processo de transformação para melhor, por efeito, né, de maior, vamos dizer, necessidade de transparência, pelo efeito da eu acredito mais nessa visão da transformação, né? Transformação mais positiva. Porque nós temos todos os efeitos do Lava Jato nos últimos 3 anos, né? Tem o impeachment da Dilma, tem os problemas sérios que o Temer está tendo, e seu PMDB. Isso está levando para um novo conceito de política, que é chamado de outsider. Outsider. Como João Dória. Eu não sou político, eu sou gerente, sou administrador. E ganhou no primeiro turno. O Calil, em Belo Horizonte, nunca candidatou a nada. E Mesolinha, eu sou empresário, não sei o quê. E ganhou. E em Betim, que é uma grande cidade no Grande Belo Horizonte, Mattioli, que é dono do jornal O Tempo, ganhou para prefeito lá, como novidade, como outsider, no político. Então tem esse fenômeno
que alguns chamam do fenômeno Trump. Trump nunca foi candidato a nada e foi eleito presidente, infelizmente, dos Estados Unidos. Descrédito da classe política. E tem o descrédito da classe política ao ponto de que, usualmente, 4 em 4 anos, tem uma renovação na Câmara dos Deputados perto de 50%. 50% de novatos. Um pouco mais, um pouco menos. E eu acho que em 2018 vai ter uma renovação muito grande na Câmara dos Deputados, pode chegar a 70%. E sendo que 1/3 do Senado já é acusado, pode ter uma grande renovação no Senado também, que o Senado tem 2 vagas e tem gente que vai candidatar a governador também, né? Então, no Congresso Nacional vai ter uma grande renovação, tanto de deputados como de senadores. E a eleição presidencial provavelmente vai ficar sem Lula, né? Por várias razões, né? Então, sem Lula, a eleição presidencial vai ser bem aberta, né? Sem nenhuma candidato já preferencial dado como eleito, né? Então, a eleição presidencial vai ser bem interessante no ano que vem. Então, tudo isso indica que vai ter novos eleitos governadores também, né? E que isso indica que vai ter uma possibilidade de uma renovação, uma transformação da política a partir de 2019, né? E eu espero que vai ser positivo. Mas tem gente que diz que não, o Bolsonaro está subindo nas pesquisas e ele pode ser um candidato forte. Ele é considerado outsider também, né? Apesar de ter 4 ou 5 mandatos como deputado, ele nunca fez parte da tradicional elite política brasileira. Então, ele é um pouco outsider desse sistema tradicional de política, né? E tem o filhinho dele, que também é deputado, né? Mas a Marina é um pré-candidato, talvez consiga mais os seus tradicionais 20%. Ciro Gomes é candidato, talvez consiga seus tradicionais 12%. Tem o Dória, que deve ser o candidato pelo PSDB, que os 3 caciques do PSDB estão acusados de muita corrupção. PMDB não tem candidato, mas pode aparecer outro outsider que ninguém está nem pensando hoje, né? Então, a eleição de 2018 é muito indefinida, não está bem definida. Mas eu tenho a percepção de que vai ser uma transformação para o melhor, por causa de tudo que nós já passamos, né? Tá, eu tenho só mais uma pergunta que eu queria fazer, até para Sim. não abusar do seu tempo. Tem mais uma curiosidade que eu tenho perguntado para vários entrevistados. Se você tivesse que destacar um livro do campo da ciência política que leu, que lhe marcou muito, o que é que lhe vem à mente na sua formação? Essa é uma pergunta interessante. É que a gente tem tantos livros que a gente já viu e já estudou. Bom, essa é uma boa pergunta que eu teria que pensar bastante para responder. Um dos livros que para mim foi muito importante foi do Giovanni Sartori, seu livro sobre partidos políticos, que foi publicado pela editora da UNB, acho que em 82, se não me engano. A UNB publicou uma coleção enorme. Sim, foi. Então, Sartori eu conheço pessoalmente, já várias vezes. Ele acabou sua carreira como professor super senior, né, no Columbia University. E esse livro eu uso bastante na minha disciplina sobre partidos políticos. E também ele tem alguns escritos sobre eleições também que a gente usa, né? Então, talvez esse seria um dos livros que eu podia mencionar.